podemos começar, para não perdermos muito. O item 57, tudo bem? Tudo bem. E aí tu comentas comigo, tá ok? A gente mudou, só para avisar o pessoal aí, a gente mudou a dinâmica, porque percebe que em duas pessoas a gente não fica tão maçante, nem para quem fala e nem para quem ouve. E aí permite também que nós possamos acompanhar algum comentário, poder responder uma pergunta que sozinho se torna bem mais difícil. Na aula passada, eu, inclusive, cheguei a me perder um bocado da linha, de tanta informação que eu estava controlando, das linhas, e repetir algumas vezes os estudos. Então, vamos lá. Item 57. Voltemos à natureza do perispírito, pois ela é essencial à explicação que temos a dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. Isso com base nas aparições tangíveis sobre as quais retornaremos. Vimos, sob a influência de certos médios, aparecer mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se pode apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, e agarram e, de repente, se desvanecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que claramente obedeciam a uma vontade de executar certos movimentos, até mesmo tocando áreas no instrumento musical, prova que elas são a parte visível de um ser inteligente invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, numa palavra, a impressão que exercem sobre os sentidos, uma vez que as vimos deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente, prova que elas são de algum tipo de matéria. Por outro lado, seu desaparecimento instantâneo prova que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, John, vamos lá. Queres comentar ou eu posso? Eu acho que você comenta primeiro e eu faço as minhas considerações. Bom, então vamos lá. Essa fala aqui mostra para a gente exatamente os questionamentos que as aparições, as materializações eram enfrentadas. E ele segue o exemplo a respeito de que, embora fluídico, sob a influência de certos médiuns, aí é que está o eixo. Nós precisamos ter, para que as materializações aconteçam, médiuns com ectoplasma, com condições de doar ectoplasma, depois o John dá uma explicadinha sobre isso, para que o espírito consiga fazer algumas demonstrações que os outros enxerguem, certo? E ele fala aqui exatamente sobre mãos vivas, ou seja, são mãos que fizeram aparecimentos, a forma que aconteceu ali, são mãos. E por que ele usa mãos? Porque as mesas girantes eram seguradas pelas mãos dos espíritos e por isso elas faziam aqueles movimentos capazes de responder os questionamentos do grupo que estava doando ectoplasma. Oi, Juliana, bem-vinda. Então, esse momento abordado por Kardec para explicar para nós esse processo da manifestação através de aparecimentos é uma forma bastante curiosa. E antes de passar a palavra para o John, eu quero comentar com vocês que nós tivemos no Brasil um médium chamado Peixotinho. Foi muito famoso, se não me engano, ele era paulista, e ele teve problemas o desafio dele encarnatório, ele ficou paraplégico. Então, ele não se movia, ele dependia, ele dava palestra e as manifestações deles aconteciam com ele completamente parado. E dos momentos, assim, dos eventos, porque não era sobrenatural, mas teve um período que o espiritismo tinha que ver para crer para as pessoas. E, por isso, essa mediunidade dele era bastante procurada, era bastante disputada. E uma das coisas, num determinado período, se usava a manifestação através de gesso.
de gesso não, de parafina. Então, tinha-se as panelas de parafina líquida lá no local, na casa espírita, e o espírito colocava a mão ou o pé ali, e isso depois era olhado, era aquela coisa que era prova para aquela plateia que tinha a oportunidade de ver essa manifestação. E aí a gente vê a evolução, né? Começa com as mesas girantes, sempre assim, a população cobrando para entender isso. E as provas dos espíritos, primeiro para ter convencimento. E um dos fatos nesses momentos de identificação, de constatação se era verídico, se não era mais algo manipulado, tinha um repórter de uma revista à época, eu não me lembro aqui o nome, estou contando a história, não, mas se vocês procurarem, isso é fácil da gente identificar esses nomes, porque é de amplo conhecimento dentro da doutrina. A gente disponibiliza depois, só anota. Então, ele estava fazendo a reportagem dele e quando ele tinha perdido uma filha. Oi, Samu. Ele tinha perdido uma filha e estava fazendo a entrevista, mas ele era ateu. E quando ele saiu, quando terminou todo, e as pessoas foram apreciar aquelas marcas deixadas na parafina, ele tomou a maior surpresa, porque a filha dele tinha uma cicatriz muito característica e quando ele pegou a peça, ele reconheceu na hora a marca do pé da filha dele. E desde então, ele passou a estudar a doutrina e tornou-se um virtuoso na divulgação da doutrina espírita, porque ele teve a prova da filha já desencarnada, que não se comunicou, mas deixou a marca de sua presença naquele momento, no momento de demonstração da mediunidade de Peixotinho. Certo? Então, eu termino o comentário desse item 57 e passo para você, John, já com essa ilustração que eu fiz. Diga lá. Eu acredito que eu vou ser bem rápido nessa parte, porque assim, um pouquinho mais para frente ali, a gente vai aprofundando mais, né? Porque aqui uma questão conversa com a outra. Falando em perispírito, ali quando você falou do ectoplasma e tudo mais, às vezes as pessoas falam, tá, mas o perispírito, o que é isso, né? A gente não entende o que é o perispírito. O perispírito, gente, antes de entrar, assim, acho que não chegamos para quem está acompanhando agora, né? É como se fosse o nosso corpo físico, porém é a parte espiritual mais próxima da crosta terrena que nós temos, né? É o lado fluídico do nosso corpo físico. É o nosso corpo espiritual. Ótimo, obrigado. A Juliana já colocou ali, ó, nos comentários, o documentário do Peixotinho. Muito obrigado. Gratidão, então, assim, querida. O que a gente percebe, né, quando a gente fala das mãos e tal, que são tangíveis, sobre as quais retornaremos, a influência de certos médiums aparecer mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que tem calor, que pode apalpar, que oferece. Isso aqui é um parágrafo, se a gente lê assim, ipsis literis e não trazer uma interpretação, a gente fica meio viajando, né? O que esse parágrafo quer dizer? Quer dizer que temos aqui conosco o seu Valmor, por exemplo. Ele, o perispírito dele, quando ele está mediunizado, quando ele está em conexão com a espiritualidade, ele sente isso. Aqui fala sobre o calor, não chega a falar sobre o frio. Ele sente a aproximação do espírito no perispírito dele, como se tivesse uma pedra de gelo, né, encostada. Então é a sensibilidade. Eu não tenho como ter um parâmetro, porque eu tenho a clarividência, a clareaudiência, né? Então eu enxergo como se eu estivesse vendo vocês. Tenho até um pouco de dificuldade de dirigir, porque eu não sei se quem está atravessando a rua é encarnado ou desencarnado. Eu só consigo diferenciar aí pelo mentor. Então, a gente começa a perceber que para existir essas aparições, para existir esses contatos, a
a gente precisa daquilo que a gente chama de ectoplasma, aquilo que foi conversado antes. Nós temos a energia cósmica universal, que é a energia ectoplasmática, né? E nós temos o ectoplasma do médium. O médium que doa o ectoplasma, normalmente ele vive cansado, né? Bem cansado, porque você despende muita energia para você ter uma materialização, certo? Agora, sim, eu não quero ir muito além, porque os próximos parágrafos a gente vai incrementando. Então, assim, eu estou bem limitado. Vamos seguir? Vamos lá, vamos seguir no próximo item e a gente volta para não virar uma palestra cada item e a gente não seguir no livro. Bom, isso mesmo. Item 58 nos diz o seguinte: a natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ele só se revela para nós por seus atos, e seus atos só podem ser percebidos por nossos sentidos materiais através de um intermediário material. Portanto, o espírito precisa de matéria para agir sobre a matéria. Ele tem como instrumento direto o seu perispírito, da mesma forma que o homem tem o corpo. Ora, seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. Em segundo lugar, ele tem como agente intermediário o fluido universal, que é o fluido, é uma espécie de veículo sobre o qual age, assim como agimos sobre o ar para produzir certos efeitos, com o auxílio da dilatação, da compreensão, da propulsão ou das vibrações. Vista dessa maneira, a ação do espírito sobre a matéria é facilmente concebida. Então, compreende-se que todos os efeitos que resultam desta ação são da ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Pareceram sobrenaturais apenas porque não se conhecia a causa. Uma vez conhecida a causa, o que há de maravilhoso desaparece. E essa causa se encontra nas propriedades semimateriais do perispírito. Trata-se de uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar, fatos com os quais, dentro de algum tempo, não nos surpreenderemos. Mas, assim como não nos surpreendemos hoje com o fato de correspondermos à distância em poucos minutos pela eletricidade. Bom, o que isso nos diz? Nos alerta o desconhecimento que nós temos ainda do campo espiritual, do quanto esse nosso véu do esquecimento, essa nossa restrição enquanto encarnados, nos distancia e nos afasta daquele conhecimento que a gente tem, o que é o plano espiritual. E aí permite que o nosso imaginário saia completamente viajante, pulando de galho em galho, imaginando coisas mil, né? E quando a gente começa a estudar, a gente vai trazendo essa informação e concentrando esse conhecimento. Bom, aí ele vem nos explicando o seguinte, que o instrumento direto, então, do espírito é o perispírito. E ele age aqui, no nosso ambiente onde nós encarnados vivemos, através desse fluido, né, o seu fluido universal, e a comparação que é feita é a mesma coisa que nós agimos o ar. Nós não condensamos o ar para encher um balão e fazemos a compressão, né? Não é a propulsão de um motor que faz um avião voar. São ações através de domínios encarnados sobre o ar, e assim nós, na condição no plano espiritual, agimos sobre o fluido. É isso que ele nos diz. E que todos os efeitos que resultam são naturais. Não é sobrenatural. Por mais que para nós, por ser desconhecido, nós remetemos para algo fantástico, algo maravilhoso, não passa de uma situação
naturalíssima. Só que o nosso desconhecido, e nós agimos assim do desconhecido, temos medo, temos ações e temos esse encantamento. E ele deixa bem claro aqui ao final que dentro de algum tempo, veja, isso foi escrito, eu não canso de chamar a atenção. Esse livro foi escrito em 1861. 1861, 1961 são 100. Nós já estamos em 2001, foi 2021. Então, como nós estamos e o quanto mudou de 2000 para cá, imagine o mundo quanto mudou. E esse ele ainda disse dentro de algum tempo. E a gente pouco sabe. Passo para ti, John. Bom, era essa parte que eu queria chegar, por isso que eu fiquei enrolando ali no parágrafo anterior. Eu quero fazer aqui um adendo nessa fala, que quando ele diz ali, portanto, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Ele tem como instrumento direto o seu perispírito, da mesma forma que o homem tem o corpo. Agora, eu quero fazer uma análise rápida disso aqui, que cada parágrafo de qualquer coisa da doutrina dá uma baita de uma palestra, né? Então vamos ser mais assertivos. Gente, agora vem uma questão assim. Quando ele diz que o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria, nós também precisamos do espírito para agir sobre o espírito. Isso é em desdobramento, principalmente. Medianizados, né? Tem aí agora, a ciência está trazendo, já existe há muitos anos, mas a ciência está trazendo agora bem pontual a história da apometria quântica. É o espírito sobre o espírito. Assim como o espírito precisa usar a matéria para agir sobre a matéria. E aí vem a questão da cirurgia espiritual, certo? Aí a pessoa vem e pergunta aqui, ó, tá aqui no meu privado. Tá, se o espírito age precisa da matéria para agir sobre a matéria, a questão é linda. Então, por que existem cirurgias astrais se não tem um médium para dar passagem? É uma pergunta muito inteligente. E a resposta é simples. A cirurgia espiritual astral é feita no perispírito. Não é feita do espírito usando a matéria para a matéria. É de espírito para espírito. Certo? Então a gente começa a perceber que quanto tempo foi passando, eu dou o curso do Livro dos Espíritos toda terça-feira, e acho que começa a se conversar os livros aqui agora, né? Que foi uma evolução. Começou primeiro, né, com aquela história de mesa girante e tal, colocar as mãos, porque as mãos, gente, a doação energética é feita pelas mãos. O passe não é feito com a cabeça. Eu não vou balançar minha cabeça para te dar um passe. Eu vou em posição de mãos. Por quê? Porque mão é foco, mão é toque, mão é sensibilidade, certo? Tanto é que nós temos em nossas mãos 75% da nossa cadeia de DNA. É aqui que tem a nossa digital. E aí conversa com a questão anterior falando sobre as mãos, né? Então a gente percebe que o tempo vai passando, tudo vai evoluindo. Hoje muita gente entra na doutrina por curiosidade, outros pela própria dor, mas quanto mais o tempo vai passando, mais esclarecidos nós ficamos, né? Então, assim, partindo disso, nós temos o nosso corpo físico, que serve somente como uma matéria necessária para alojar o nosso espírito. E todas as nossas ações têm uma conexão espiritual, sendo ela positiva ou não. Só que nós estamos falando aqui de livro dos médiuns. Quando a gente fala de mediunidade, presta atenção, mediunidade é um mediador entre dois mundos. É alguém com corpo físico, fazendo doação de ectoplasma, pouco ou muito, né, independente, para fazer essa mediação. Pegar a informação do mundo espiritual, trazer para o mundo físico. E lembrando que não é assim, o espírito vem aqui, ó, vamos escrever um best-seller agora. Não. Olha,
telefone toca de lá para cá. Nós somos só mediadores desses dois mundos. Vamos seguir? Vamos, eu só queria comentar contigo quando você fala ali sobre as mãos, a concentração energética. A ciência, o passe é dado pelas mãos. A ciência vem buscando estudar isso e, claro, os orientais estão sempre muito focados nesse trabalho médico e bioenergético. E nós temos o desenvolvimento do Reiki por Usui. O Reiki hoje é aceito na ciência, inclusive o SUS hoje considera o Reiki como uma das terapias necessárias de tratamento. Existem pesquisas que desenvolvem, que analisam e já comprovaram que pessoas que recebem passes em posições de mãos têm uma melhora significativa em doenças, inclusive doenças graves. Então, o que é o Reiki? Nos diz, eu sou reikiana, tu também és, né? E o Reiki é uma terapia japonesa em que ele conseguiu analisar e formatou um processo de concentração, de condução através de sinais para que você consiga, no desenvolvimento dos sinais, seja do Shokurei, seja do Shenreki, qualquer um deles, seja as geometrias sagradas, você, enquanto está fazendo a tua concentração e a imposição das mãos, você está permitindo as canalizações energéticas para aquela pessoa que está recebendo essa informação. E, claro, no outro destaque feito por você, nós somos medianeiros. Então, se a gente se dispõe, entra em concentração, prepara-se energeticamente para isso, né? Isso é uma outra aula, claro, de passe, mas mostra que a gente se disponibiliza para que espíritos de luz, para que espíritos que estão com condição de trabalhar o perispírito daquele que está recebendo, use esse condutor, esse fio condutor que a gente estabelece e possa, assim, tratar o perispírito daquele que está recebendo e o reflexo se dá na matéria. Quero só fazer um adendo rapidinho aqui para a galera do meu tempo, o meu tempo mais jovem, né? Que querendo o tempo passa, eu já estou quase 30. Então, trazendo ali, ó, Reiki. Gente, quem aqui assistiu Dragon Ball Z já é quase mestre em Reiki, tá? O Kamehameha é o Reiki mais forte que tem, né? E outra coisa, é o Reiki. O Kamehameha. O que é o Rei? Rei, na verdade, né? Em japonês. Rei. Ele significa energia, né? Universal, é energia. E o Ki é a vida. Então, quando o Goku falava assim, eu preciso preparar o meu Ki para fazer um Kamehameha, nada mais é do que você pegar toda a energia do mundo, da energia universal que você tem, preparar o seu Ki, colocar a sua vida, os seus momentos, a sua reforma íntima, para poder combater aquilo que é negativo ou ajudar aquele que está necessitado. Dragon Ball Z é conhecimento, é cultura energético e espírito vinculado com o nosso processo de aprendizado na doutrina. Vamos lá, o próximo item, então. Item 59. No item 59 temos: questionar-se-á, talvez, como o espírito, com auxílio de uma matéria tão sutil, pode agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Certamente não seria um homem de ciência quem faria semelhante objeção, pois, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, não temos diante de nossos olhos exemplos análogos? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra seus motores mais poderosos?
Quando se vê o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada alçar rochedos, a eletricidade partir árvores e perfurar muralhas, o que há de estranho em admitir que o espírito, com auxílio do seu perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido? Gente, esse como desse pedaço aqui e essa reflexão sobre a força da natureza ou a força de uma reação química que a gente domina, traz do sobrenatural à ação espiritual para o nosso dia a dia. O problema é que a gente tem dificuldade de conhecer e aceitar aquilo que a gente não enxerga. Sabe, eu já me deparei com colegas, há algum tempo, colegas que a gente estava começando a estudar, ou que já tinham uma saga na doutrina espírita, e a gente começava a estudar os livros e disseram, não, isso não é assim. O mundo de lá, nós vamos primeiro, estamos tudo para o umbral. Nós não sabemos que não reconhece as existências do plano espiritual, um ambiente mais desenvolvido, e o nosso lar é para um grupo seleto. Claro, um grupo seleto, quem mora na região do Rio de Janeiro, certo? Aqui nós vamos ter que ir para as casas que nós estamos aqui. E vamos ser acolhidos, ou seja pelos grupos de atendimento, ou seja pelas casas casas transitórias, depende da forma que a gente for. E não adianta, então, a gente negar essa existência e parar para pensar, se nós, rascunho do plano espiritual, encarnado, preso numa matéria que é maravilhosa, mas é bruta, nós conseguimos fazer maravilhas, nós conseguimos desenvolver tecnologias, nós conseguimos desafiar algumas leis da gravidade, nós conseguimos implodir um edifício com um cálculo usando toda a química sem derrubar os vizinhos, que antigamente a gente jogava uma bola de canhão e estragava tudo, hoje não. Então, assim, esse domínio da ciência é o domínio que o espírito consegue, porque, claro, lá está num up daqui, vai ser muito mais fácil. Devolvo, John. Eu vou pegar só o finalzinho aqui, ó. Quando ele coloca assim, o que há de estranho em admitir que o espírito, com o auxílio de seu perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível. Eu gosto de trazer exemplos, gente, do dia a dia, e assim, coisas que assim, 99% de chance que todos vocês já viram. Vocês lembram daquele filme Ghost? O momento em que o Sam Willis, que é o personagem ali do filme, ele desencarna, ele vê outros espíritos ali com raiva, chutando as latinhas, né? E ele tenta e atravessa a matéria. Ele tenta e atravessa e não atravessa, e não consegue. E aí ele pergunta para o espírito e fala, como é que você faz isso? Ele falou, eu concentro toda a minha raiva e chuto essa latinha. Trazendo agora para cá o que eu quero dizer. O que há de estranho em admitir essa vida espiritual? É a concentração. O espírito que está em conexão com o médium. O médium está ali, está aberto na mediúnica, está mediunizado, né? Não necessariamente mediunizado dentro da casa espírita, pode estar mediunizado em oração, pode estar mediunizado dando um passe, independente. Ele está com uma conexão aberta. É um Wi-Fi liberado, tipo de shopping, assim. Certo? Aí o espírito está concentrado naquele momento, querendo fazer uma comunicação para instruir, querendo fazer uma comunicação para pedir ajuda, quer fazer uma comunicação. E aí ele se conecta, o espírito, né, com o perispírito espiritual,
ele se conecta com o perispírito do médium que está aberto, certo? Então a gente começa a perceber o que tem de estranho nisso. A única coisa estranha somos nós que não conseguimos compreender o que eles querem dizer, gente. Nós temos uma pretensão gigantesca de achar que nós estamos certos, não, tudo isso é estranho. Tudo era estranho. O raio-x era estranho antes de existir o raio-x. Como assim uma máquina que vê como é que meu osso está quebrado? Não, isso não existe. Certo? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Percebendo que não há nada de estranho. Tudo é natural. Basta conhecermos, claro, raciocinar. A ratio é importante. E aí fazer se tornar algo que, não, beleza, é isso mesmo. Então eu posso assinar embaixo, como se diz. É isso aí. John, realmente essa nossa dificuldade de compreender a manifestação espiritual e essa doação de ectoplasma, o estar mediunizado, primeiro, eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário, mas embora que eu tenho certeza que nós vamos aprender isso no decorrer dos nossos estudos, estar mediunizado não é estar incorporado e se debatendo aquelas coisas loucas que nos assustam. Não é isso. Às vezes a gente, estando em concentração, em conexão com a espiritualidade, nós estamos com o nosso lado mediúnico aberto para fazer essa conexão. Certo? E a segunda parte é que muitas vezes é difícil a gente perceber uma materialização e acreditar. Eu tenho uma prova que eu convivendo com você, com todas essas tuas doideiras, né? Porque conviver com você é também, como diz os nossos primos, o de outro mundo. E já foi algumas pessoas me dizendo que você é meio fantástico, né? A tua vida com você parece algo com um monte de sonhos, mentiras e elucubrações. Mas esses tempos atrás, nós no meio de uma noite, a campainha da casa tocou. Eu saí na janela, no meio de uma tempestade, eu saí na janela e disse, não tem ninguém. A primeira coisa que eu fiz foi pegar e imaginar que foi uma descarga elétrica que provocou. E a gente fica... Desci, olhei, aí de Judion, olhou na janela e disse, mãe, tem uma fila de gente batendo ali. Tem um monte de espíritos pedindo socorro porque a chuva os machuca. E eles não conseguiam... E usavam a mediunidade, o ectoplasma do John para isso. Eu, meio desconfiada, tá, vamos dormir. Tocou de novo. Porque primeiro eu achei que fosse uma situação ímpar. E tocou de novo. E eu fui olhar no interfone e a imagem que vinha era muito diferente do que você enxergava na janela. Ela tinha uma penumbra diferente. Textura na câmera? Deixo a questão, mas as provas da materialização é fácil a gente tentar explicações encarnadas, com as visões bem material para isso. Mas nós terminamos aqui o capítulo 1, vamos ao capítulo 2, que nós vamos tratar exatamente das manifestações físicas e fazendo uma abordagem sobre as mesas girantes, né? Como é que era esse processo e como é que se explicou toda essa gama de ação mediúnica, de como a comunicação espiritual se dava e o que era a questão da mediunidade. Certo? John, só para entrar no ar, estamos em quanto tempo aí com o relógio para a gente? É isso que eu queria dizer. Nós temos só 12 minutos. Eu acredito que dá para fazer um en passant na questão, no item 60, para retomar ele a semana que vem. Mas eu acho que dá para a gente ler e falar uma abordagem. Vamos lá? Então, o item 60 vem qualificando e exemplificando. Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem em efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de corpos sólidos. Algumas são espontâneas, isto é, independentes de qualquer vontade. Outras podem ser provocadas. Inicialmente, falaremos apenas dessas últimas.
O efeito mais simples e um dos primeiros a serem observados consiste no movimento circular que se imprime a uma mesa. Esse efeito também se produz sobre qualquer outros objetos, porém, sendo a mesa aquele sobre o qual foi exercido com mais frequência, por ser mais cômodo, e o nome mesas girantes prevaleceu para designar esse tipo de fenômeno. Quando afirmamos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, quisemos dizer nesses últimos tempos, pois é certo que todos os tipos de manifestações já eram conhecidos desde os tempos mais remotos, e não poderia ser diferente, uma vez que são efeitos naturais e devem ter se produzido em todas as épocas. Tertuliano falava em termos explícitos das mesas girantes e falantes, e esse fenômeno alimentou durante algum tempo a curiosidade dos salões, depois o deixaram passar para outras distrações, pois, para essas pessoas, não era mais do que um objeto de distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes. A moda para as pessoas frívolas, que raramente chegavam a consagrar 2 invernos a um mesmo divertimento, mas que, coisa prodigiosa em se tratando delas, gastaram 3 ou 4 com este. E para as pessoas cegas e observadoras, restou algo mais profundo, que foi o que acabou prevalecendo. Se elas abandonaram as mesas gigantes, foi para se ocupar de suas consequências muito mais importantes. Trocaram o alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono do qual os zombadores fizeram tanto barulho. De qualquer forma, as mesas girantes não deixaram de ser ponto de partida para a doutrina espírita. E, nesse sentido, nós lhes devemos alguns avanços, sobretudo porque, apresentando os fenômenos em toda a sua simplicidade, o estudo de suas causas se torna mais fácil. E, uma vez estabelecida a teoria que as explica, essa nos dará a chave para os efeitos mais complexos. Então, o que nós temos nessa primeira fala? A conceituação. Quem eram as mesas girantes? Eram manifestações físicas que preponderantemente feitas por mesas, até por conta do conforto, mas isso não impedia banco ou outro instrumento, e inclusive nós tivemos cestas com caneta, nós tivemos uma evolução que isso está na história das manifestações. Mas foi uma manifestação inteligente, e quando ele fala, aqui remete, que isso não era uma coisa daquele momento só, não era só nas mesas, não foi um momento que aconteceu em 1800. Ele já vinha se reproduzindo. Jesus impunha as mãos e fazia manifestações. Tinha curas, certo? Jesus foi conversar com seu pai no seu secreto, certo? Conversar com o espírito da energia maior. E também, esse Tertuliano era um teólogo cristão, ele era 150 depois de Cristo, então mostra que desde a vinda de Cristo, a questão das manifestações e o contato espiritual, porque Jesus se materializou para Maria Madalena na ressurreição, tão famosa, e ele continuaram aparecendo. E os salões que ele disse de Tertuliano nesse período eram os eventos da alta sociedade francesa. Nós temos que ver que não há registro consolidado como Kardec teve o cuidado e aí transformar numa doutrina, mas a manifestação espiritual, esse contato com a matéria, o espírito transformando, conseguindo fazer essa mudança, é fato. E ele chama a atenção que, tal qual um modismo na nossa sociedade atual, isso também foi modismo. E moda para as pessoas frívolas, que gastaram 1, 2, 3 verões se divertindo com isso e depois deixaram. E aqueles que eram mais sérios, ele nos conta que ficou com aquela informação e deixaram a mesa girante, foram melhorando, foram preparando, até chegar na época de Kardec, certo? E Kardec fez aquilo que a ciência faz hoje. Como é que a ciência comprova uma situação? Pela observação contínua, pela reflexão.
Isso é desenvolver uma tese científica e comprovar. Foi o que Kardec fez. Te devolvo para concluir, para a gente encerrar, John. Quero trazer também aqui, é claro que o que eu vou falar agora não é para um estudo inicial, mas eu acredito aqui que algumas pessoas que estão online conosco já têm uma caminhada também mais aprofundada, e a gente vou tentar trazer para vocês de uma forma que vocês compreendam. Quando as mesas girantes aconteciam, como que iniciou? Eu vou falar com fulcro em conhecimento do que eu estou falando. Começou as manifestações com as irmãs Fox, certo? Gêmeas, duas crianças. Gente, criança tem energia assim, criança não para. Não é mesmo, Su? Comenta aí. A Bebi também não para, né? Assim, ó, duas crianças, energia assim, ó, vibrando, 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 com mediunidade. Ou seja, doação ectoplasmática. Moravam em uma casa muito antiga e, de repente, começaram a ouvir o que a gente chama de espíritos batedores ou materializadores, certo? E aí ninguém entendia até que as próprias crianças, com toda certeza, movidas pela mediunidade, ouvindo a intuição espiritual, começaram a manter um contato mais inteligente. Falar, se você quer isso, uma batida. Se você não quer, duas batidas, certo? E aí começou tudo isso, de repente foi uma leva de coisas uma atrás da outra. Isso se tornou um fenômeno, uma coisa, e aí vai cientista, e vai filósofo, e vai todo mundo. Primeiro passo que eles fazem, tentar derrubar o que é religioso. Tentar fazer com que a ciência explique, certo? Primeira coisa que acontece. Depois, fazendo um pulo aqui, um pulo quântico, né? Um pulo de tempo, temporal. Veio as mesas girantes, né? As mesas que, como diz aqui Tertuliano, falava sobre as mesas girantes e mesas falantes. Por que é mesas girantes e mesas falantes, gente? Quem aqui já foi em uma mediúnica e já viu, por exemplo, uma psicofonia? Quem assiste Divaldo Franco, por exemplo, Divaldo Franco tem inúmeras psicofonias lindas, trazendo mensagens de espíritos de alto renome e de outros espíritos que não se identificam, certo? Isso acontecia. Já vou deixar uma dica para vocês. Assistam a série Freud. Freud é uma briga entre a ciência e a mediunidade de uma jovem durante o enredo ali daquela série. Muito interessante. E ele mostra ali as psicofonias que aconteciam, né? Ele mostra que a médium ali, ela lutava para ter controle sobre o seu corpo, porque a mediunidade dela era muito forte. Eu assisti porque eu me identifiquei muito com aquilo, né? Porque o espírito fazia essa ligação mediúnica com ela e ela perdia as forças, né? Ela começava a querer realmente fazer os escândalos que a gente vê por aí, se debater e gritar e não sei o quê. E aí vieram os bons espíritos e falaram: calma, você precisa instruir-se e aprender a controlar a sua mediunidade. Porque a partir do momento em que você controla a sua mediunidade, você consegue ter uma conexão saudável e fazer o seu papel. Então, o que foi a história das mesas girantes? Foi trazer isso, foi mostrar que era algo sério, deu aquele boom, todo mundo curioso, né? Quero saber o que é e tudo mais. E aí, tudo que não é verdadeiro e o que não está no seu tempo se dissipa, sai. Ele sai, se destrói. O que aconteceu? Todos os curiosos que não levavam a sério o início da doutrina saíram e deixaram espaço para aqueles que queriam verdadeiramente conhecer a filosofia, a ciência e a religião, que é o tripé, o triângulo que a doutrina traz para nós, certo? E eu quero falar um pouquinho sobre Tertuliano, rapidinho, nós temos 5 minutos ainda, porque a live traz um pouquinho hoje. Um pouquinho sobre Tertuliano. Tertuliano aqui, 155 a 220 anos depois de Cristo. Tertuliano, um teólogo cristão, gente. Um teólogo cristão do Império Romano. Ele falava
em termos explícitos. Por que termos explícitos? Porque ele não colocava assim, eu vi a mesa girar, ou eu ouvi a mesa falar. Não. Termos explícitos, né? Só entendia quem queria entender. Quem não quisesse entender, não adiantava, não tinha como enfiar na cabeça, né? E ele sendo um teólogo cristão, nesta época aqui, por que foi colocado aqui, gente? Isso aqui eu digo assim, ó, pesquisem, se tiver dúvida, chama depois no privado, a gente dá material, mostra, ensina, explica. Porque nesta época era aceitável a reencarnação. Nesta época ela era aceitável, ainda não tinha caído por terra a história da reencarnação. Ainda o orgulho da esposa de um certo rei não havia aniquilado a reencarnação das escrituras. Quem conhece a Torá sabe o que eu estou falando, certo? Então, assim, a gente começa a perceber que tudo se mistura. Tudo começa a se misturar. As informações científicas com as informações espirituais, com aquelas que a gente pensa assim, a gente descobre uma coisa nova agora no estudo de hoje, a gente fala, meu, como é que eu não pensei nisso antes? Será que aquele arrepio que eu senti foi um espírito? Aí a gente começa a ficar assim. Outro adendo que eu quero fazer rapidinho. E o medo brota, né, John? Quando o arrepio vem, o medo vem junto. Vem junto. A gente tem que empurrar. Natural. É verdade. Quando eu era criança, eu enxergava os espíritos, eu tinha muito medo. Porque eles, né, criança, eles descobriam que eu tinha medo e aí eles se materializavam com aquilo que eu tinha mais medo. Era terrível. Eu tinha medo de palhaço. Pois os espíritos faziam o quê? Se materializavam como palhaço. E eu morria de medo. Eu não ia ao banheiro de medo dos espíritos. Né? Claro, a gente cria uma maturidade depois. O adendo que eu queria fazer era quando você falou da história ali, todo mundo acha que quando morre vai para o umbral. Eu deixei para falar no final. Gente, André Luiz, eu conheço o Renato Prieto, é um colega muito querido, foi ator que fez o filme Nosso Lar, né? Ele fez o André Luiz. Ele é do Rio de Janeiro também e tudo mais. Foi um exemplo, gente. André Luiz foi um espírito que viveu no Rio de Janeiro. Ele não está contando uma história que todo mundo vai para lá. Ele contou a história dele. Se eu desencarnar aqui em Florianópolis e eu tiver a oportunidade de retornar para falar, eu não vou falar do Nosso Lar. Eu vou falar da cidade de Águias ou aqui da Colônia das Flores, que é muito próximo, fica a 22 quilômetros da cidade de Águias. Ou Amoras, no Rio Grande do Sul. Ou Amoras, da cidade do Rio Grande do Sul, certo? Então, assim, e outra, gente, nem todo mundo vai para o umbral, tá? Muitas pessoas aí têm um câncer, por exemplo, fica muito tempo sofrendo. Tem pessoas que escolhem passar o umbral no final da vida para serem acolhidos quando desencarnar. Vamos quebrar esse tabu de achar, meu Deus, vou todo mundo dar uma passadinha no umbral? Não. E se você realmente acha isso, vamos se esforçar para não ter essa necessidade. Bom, é isso aí, mãezinha. Eu queria encerrar por aqui minha fala. Tá certo. Vai cair a live. Então vai cair a live, nós vamos assim, para terminar, eu acho que tem muita informação, se alguém tiver dúvida, quiser mandar pergunta, eu vou disponibilizar o documentário sobre Peixotinho que a Juliana trouxe aí para nós, exatamente, que é um documentário bem interessante para quem tem curiosidade de ver sobre materializações. E com o coração, com muita alegria, o dia de hoje foi maravilhoso. Eu agradeço a participação de todos que vocês aqui estiveram conosco.